Eu sou cardiologista há mais de 20 anos. E se tem uma coisa que eu aprendi com o tempo, é que o coração de um idoso conta muitas histórias. No meu consultório, atendo em média 15 a 20 pacientes por dia. Muitos deles estão na casa dos 60, 70, até 80 anos. E quase todos chegam com a mesma preocupação. A pressão subiu, o colesterol aumentou e o coração está começando a dar sinais de cansaço. Depois de alguns exames de rotina, não é raro encontrar artérias endurecidas, pressão arterial acima de 14/9 e um coração que está trabalhando demais, porque está empurrando sangue por canais que estão ficando cada vez mais estreitos. E eu sempre digo, isso não acontece de um dia para o outro. Com o passar dos anos, o corpo vai acumulando os efeitos de escolhas que a gente faz lá atrás. E também daquilo que a gente deixou de fazer. Sabe aquela história de que velhice não é doença? É verdade. Mas o sedentarismo, a má alimentação e o estresse silencioso, esses sim, são inimigos perigosos. Quando um idoso de 70 anos passa o dia inteiro sentado, seja vendo TV, lendo ou mexendo no celular, o fluxo de sangue pelo corpo diminui. O sangue circula mais devagar, principalmente nas pernas e nos pés. E o que acontece? As veias e artérias vão perdendo elasticidade, vão entupindo aos poucos e o risco de infarto e AVC aumenta. É como um rio que começa a ficar parado. A sujeira acumula, as margens se estreitam. E o que antes era um fluxo saudável, agora é um risco à vida. Agora, a boa notícia. Isso tem volta. Não completamente. Mas é possível, sim, melhorar, e muito, a saúde cardiovascular, mesmo depois dos 70 anos. Tudo começa com o que a gente coloca no prato. Muitos idosos crescem com o hábito de consumir alimentos gordurosos, frituras, carne vermelha em excesso, embutidos como linguiça, presunto, salsicha, e acham que isso é normal, porque sempre comeram assim. Mas o problema é que esse tipo de gordura, a chamada gordura saturada e trans, se acumula nas artérias. Elas formam placas que vão entupindo os vasos aos poucos, e é aí que mora o perigo. Esse entupimento, chamado de aterosclerose, pode passar despercebido por anos, até que de repente vem o infarto. Por isso, eu sempre oriento meus pacientes a substituírem esses alimentos. Reduzam ao máximo a fritura, troquem a manteiga por azeite de oliva extra virgem, evitem doces industrializados e produtos com margarina hidrogenada. Incluam mais alimentos ricos em antioxidantes e fibras, como frutas vermelhas, morango, amora, mirtilo. Aveia abacate, com moderação, peixes como salmão e sardinha, ricos em ômega 3 nozes e castanhas, em pequenas porções. Esses alimentos ajudam a limpar o sangue, a reduzir o colesterol ruim, LDL, e aumentar o colesterol bom, HDL. Eles literalmente ajudam a desobstruir as artérias com o tempo. Outra coisa essencial, a movimentação. Não precisa correr maratona, nem virar atleta. Mas o corpo humano, mesmo aos 70, 80 ou mais, foi feito para se mover. Uma caminhada leve de 30 minutos por dia já melhora a circulação, ativa o metabolismo e reduz o risco de hipertensão. Além disso, o movimento ajuda a liberar substâncias como a endorfina, que melhoram o humor e combatem a depressão, muito comum na terceira idade. Um corpo que se move é um corpo que vive. Outro ponto que poucos comentam, mas que faz toda a diferença: a respiração. Já reparou que quando estamos ansiosos ou preocupados, respiramos mais rápido e superficialmente? Isso reduz a oxigenação do sangue, sobrecarrega o coração e pode aumentar a pressão arterial. Praticar exercícios de respiração profunda, como inspirar contando até 4, segurar o ar por 4 segundos e expirar devagar, pode baixar a pressão em minutos. Eu recomendo
a muitos dos meus pacientes que façam isso diariamente, junto com alongamentos, meditação e, se possível, alguma forma de relaxamento guiado. Agora, vamos falar de uma coisa importante. Muitos idosos tomam remédios para o coração. E isso é bom, claro. Mas o remédio por si só não faz milagre. Ele precisa estar acompanhado de bons hábitos. Eu já vi pacientes que tomavam 5 medicamentos por dia, mas não saíam da cadeira. E outros que tomavam apenas 1 ou 2, mas caminhavam, comiam bem, dormiam bem e tinham exames melhores. A mudança não está só na farmácia. Ela começa na rotina. E por falar em rotina, tem uma outra coisa que envelhece o coração mais rápido do que você imagina: a solidão. A falta de contato com outras pessoas, a ausência de propósito, o sentimento de inutilidade. Tudo isso impacta diretamente a saúde cardiovascular. Estudos mostram que idosos solitários têm mais chance de desenvolver doenças cardíacas. Por isso, participe de grupos, tenha um hobby, converse com amigos, mantenha a mente ativa. A vida social é um remédio poderoso para o coração. Na parte anterior, nós falamos bastante sobre como a alimentação, o sedentarismo e alguns hábitos do dia a dia vão, com o tempo, estreitando nossas artérias e colocando o coração em risco. Mas o cuidado com o coração vai muito além da comida e dos remédios. Hoje, eu quero continuar essa conversa com você e falar de outros fatores que fazem toda a diferença para o idoso que quer viver mais e melhor. E eu quero começar falando de algo que muita gente subestima: o exercício físico. Eu sei que para quem já tem mais de 70 anos, levantar do sofá pode parecer difícil. As articulações doem, o corpo parece mais pesado e, às vezes, o ânimo não vem. Mas eu preciso te dizer uma coisa, como médico e como alguém que já viu milhares de pacientes melhorarem com pequenos passos. O movimento salva vidas. O exercício físico regular é o remédio mais barato e mais poderoso que existe para o coração. Quando você se movimenta, mesmo que seja uma caminhada leve, o coração começa a trabalhar de forma mais eficiente. Ele bombeia sangue com mais força e menos esforço. A pressão arterial tende a baixar naturalmente. O colesterol bom, HDL, aumenta. O açúcar no sangue é controlado. E, além de tudo isso, o corpo libera hormônios do bem-estar, como a serotonina e a dopamina. E não precisa ser nada radical. Não estou falando de academia ou corrida. Estou falando de caminhar 20 a 30 minutos por dia, nem que seja dentro de casa. Subir escadas, se tiver segurança para isso. Fazer exercícios com elástico, cadeira ou até mesmo com o próprio peso do corpo. Dançar. Sim, dançar. É uma das atividades mais completas para o idoso. Melhora o equilíbrio, ativa o cérebro e é divertida. Se você tem dificuldade de mobilidade, procure um fisioterapeuta ou um educador físico especializado em terceira idade. Existem exercícios que podem ser feitos sentados, com segurança, e que ativam a circulação e a musculatura de forma surpreendente. E por falar em circulação, um ponto que muita gente esquece: a hidratação. Com o passar dos anos, a sensação de sede diminui. O corpo do idoso muitas vezes não avisa que está desidratado, mas internamente, a falta de água torna o sangue mais espesso, o que aumenta o risco de trombose, infarto e AVC. É como se o coração tivesse que empurrar uma lama, em vez de um líquido leve. Portanto, mesmo que você não sinta sede, é essencial beber água. O ideal são entre 6 a 8 copos por dia. Se tiver algum problema renal, converse com seu médico sobre o volume adequado, mas nunca negligencie a hidratação. Pode ser água pura, água com rodelas de limão, chás claros sem açúcar. O importante é manter o corpo funcionando. Outro ponto que quero destacar hoje
é o sono. Muitos idosos se acostumam a dormir mal. Acordam várias vezes à noite, cochilam durante o dia, têm o sono fragmentado e acham que isso é normal com a idade. Mas o sono é o momento em que o corpo se repara. Durante o sono profundo, o coração desacelera, a pressão arterial cai naturalmente e o organismo faz uma faxina interna. Dormir mal aumenta o risco de pressão alta, diabetes, depressão e doenças cardíacas. Algumas dicas para melhorar o sono. Evite cafeína após as 16 horas. Diminua as luzes da casa à noite. Crie uma rotina. Durma e acorde nos mesmos horários. Evite usar celular ou televisão antes de deitar. Pratique algum relaxamento leve antes de dormir. Pode ser respiração, oração ou até ouvir uma música calma. Agora vamos falar de algo que pesa tanto quanto o colesterol alto: o estresse. Sim, o estresse, a ansiedade, os pensamentos negativos repetitivos, o medo de ficar doente, o medo da solidão, tudo isso mexe com o coração. Literalmente. A ciência já mostrou que emoções negativas liberam substâncias como cortisol e adrenalina em excesso, e isso aumenta a pressão, eleva os batimentos cardíacos, endurece os vasos sanguíneos e até favorece arritmias. Por isso, cuidar da mente é cuidar do coração. Eu sempre oriento meus pacientes a fazerem atividades que tragam prazer. Jardinagem, pintura, leitura, escutar música, escrever cartas, contar histórias para os netos. Tudo isso libera dopamina e faz o coração bater com leveza. Uma técnica simples, que funciona muito bem, é a respiração diafragmática. Você pode fazer agora, junto comigo. Inspire profundamente pelo nariz, contando até 4. Segure o ar por 2 segundos. Expire lentamente pela boca, contando até 6. Repita por 3 minutos. Isso acalma o corpo e reduz a pressão na hora. É um remédio natural, que pode ser feito todos os dias. E para fechar essa nossa conversa de hoje, eu preciso te lembrar de algo importante. O coração é um músculo. E como todo músculo, ele precisa de estímulo, descanso, nutrição e carinho. Não é porque você chegou aos 70, 75, 80 anos que precisa aceitar a decadência como inevitável. Muitos dos meus pacientes me dizem: "Ah, doutor, nessa idade já não adianta mais nada." E eu respondo sempre com o mesmo sorriso: adianta sim, sempre adianta. Porque eu já vi, se você chegou até aqui, é porque está cuidando da sua saúde com seriedade. E eu quero te parabenizar por isso. Já falamos sobre alimentação, sedentarismo, hidratação, sono. E hoje vamos falar sobre o que quase ninguém fala, mas que pode mudar a forma como o seu coração funciona todos os dias. Vamos falar sobre estilo de vida, respiração, postura ao dormir e pequenas atitudes que muitas vezes passam despercebidas, mas que pesam no seu coração. Como cardiologista, eu vejo isso com frequência. Os pacientes fazem os exames, tomam os remédios, tentam caminhar, mas continuam ansiosos, respirando mal, dormindo torto, vivendo em tensão constante. E o corpo sente, o coração sente. Vamos começar pela respiração. Respirar bem é viver melhor. Mas, na correria do dia a dia, ou mesmo na rotina silenciosa da aposentadoria, muitos idosos passam a respirar de forma curta, superficial, usando só a parte de cima dos pulmões. E isso é um erro grave. Respiração rasa faz com que o sangue receba menos oxigênio. Isso força o coração a bater mais vezes para compensar. E é aí que começa o desgaste. Agora eu vou te ensinar 2 técnicas simples de respiração que você pode fazer em casa, todos os dias. Técnica 1. Respiração profunda e lenta, diafragmática. Essa é a base da boa respiração. Faça assim. Sente-se em uma cadeira confortável. Coloque uma mão no peito e outra na barriga. Inspire pelo nariz,
contando até 4, enchendo o ar na barriga. A mão que está na barriga deve subir mais do que a do peito. Segure o ar por 2 segundos. Expire lentamente pela boca, contando até 6. Repita de 5 a 10 vezes. Isso ajuda a baixar a pressão arterial, acalmar a mente e melhorar a oxigenação do sangue. Técnica 2. Respiração. 4, 7 e 8. Para ansiedade e insônia. Ideal antes de dormir ou quando estiver se sentindo nervoso. Inspire pelo nariz, contando até 4. Segure o ar, contando até 7. Expire pela boca lentamente, contando até 8. Repita 4 vezes. Você vai sentir o corpo relaxar completamente. Muitos dos meus pacientes usam essa técnica antes de dormir e dormem melhor do que com remédio. Agora vamos falar sobre o sono. Na parte 2, falamos da importância de dormir bem. Mas hoje, eu quero te ensinar como dormir melhor. Não é só deitar e fechar os olhos. Muita gente, principalmente após os 60 anos, dorme na posição errada. Dormir de barriga para cima, com travesseiro muito alto, pode comprimir a cervical, atrapalhar a respiração e piorar a circulação do cérebro. O ideal é dormir de lado, preferencialmente o lado esquerdo, com um travesseiro entre os joelhos e outro que mantenha a cabeça alinhada com a coluna. Evitar dormir de barriga para baixo. Isso força a lombar e o pescoço. Criar um ritual do sono. Desligar as luzes, evitar celular, tomar um chá morno, sem cafeína, e fazer respirações profundas antes de deitar. Um sono ruim é um coração cansado. Um sono profundo é um coração protegido. Outro ponto importante. O corpo precisa de rotina. Muitos idosos se aposentam e perdem a estrutura do dia. Dormem e acordam em horários irregulares. Comem a qualquer hora. Ficam muito tempo sentados, assistem TV por horas seguidas, e isso cria um ciclo perigoso. O coração precisa de ritmo. Crie uma rotina. Acorde sempre no mesmo horário. Tome café da manhã com calma, de preferência com alimentos naturais. Faça pelo menos 20 minutos de caminhada ou alongamentos. Tenha horários definidos para as refeições. Tire um tempo para relaxar, outro para socializar, nem que seja uma ligação para o neto. E durma no mesmo horário todos os dias. Agora, vamos falar das pequenas coisas que você talvez esteja esquecendo. Coisas simples, mas que afetam o coração de forma silenciosa. Postura. Ficar muito tempo curvado, seja no sofá ou no celular, comprime o tórax, dificulta a respiração e atrapalha a circulação. Corrija sua postura sempre que lembrar. Sentado, com os pés no chão e a coluna reta. Banho muito quente. Parece relaxante, mas pode dilatar os vasos demais, causar tontura e até queda da pressão. Prefira água morna, principalmente se já tem problemas cardíacos. Longos períodos sentado. Mesmo que você caminhe uma vez por dia, não adianta passar 6, 8, 10 horas sentado. A cada 1 hora sentado, levante, estique os braços, mexa as pernas. Isso reduz risco de trombose. Beber água antes de dormir. Pouca gente sabe disso, mas tomar um copo pequeno de água antes de dormir pode ajudar a evitar AVCs noturnos. Consulte seu médico se tiver problema renal, mas para a maioria das pessoas, essa é uma boa prática. Carregar sacolas pesadas ou fazer esforço sem preparo. Isso é muito comum. O idoso vai ao mercado, carrega peso, sente dor no peito e acha que foi só cansaço. Cuidado! Qualquer esforço deve ser feito com orientação e consciência. E por fim, uma mensagem muito importante. Envelhecer com saúde não é ter sorte. É fazer escolhas, todos os dias. Você pode não controlar o tempo, mas pode controlar como você cuida do seu corpo, da sua mente e do seu